Quem quer mudar, muda, é uma questão de decisão. É uma questão de tomar uma decisão. Todos os dias são dias de decisões. Eu não preciso esperar estar preso a uma cruz para talvez acreditar na minha salvação, acreditar em Jesus. Eu não preciso estar preso a uma cama com diagnóstico de câncer terminal para esperar, para aceitar Jesus e me arrepender dos meus pecados e mudar o rumo da minha vida. Qual que é o meu cálice? É meu orgulho? É um casamento? É uma falta de caráter que tem só me colocado em problemas? Então eu vou tomar a decisão certa. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor separou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Boa noite. Diga comigo, por favor, beba do cálice. Beba do cálice, beba do cálice. É obediência, é confiar no Senhor, é fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado a despeito, geralmente não, né? Se é favorável, se é gostoso, se eu estou com vontade, né? Mas o cálice é justamente isso, né? Nós fazemos aquilo que a gente obedece, quer acertar. Olha aqui nessa passagem de João 18, a partir do versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Essa palavra é muito poderosa. Quando Jesus disse, sou eu, todos caíram por terra. E por que Jesus tinha essa autoridade, esse poder na vida dele? Porque ele era uma pessoa que estava sempre comprometido em obedecer. Deus se agrada de nós com a obediência. A palavra é muito clara, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é pela obediência. Nós vemos aqui Jesus passou pelo que ele teve que passar. Lembra um pouquinho antes, nós vemos naquela passagem que o Senhor estava lá orando e falando, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a sua. Ele entendeu, é a vontade do Pai que eu beba desse cálice. E logo, na sequência, quando Pedro fez aquilo, ele voltou a lembrar, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?
Ou seja, ele sabia de tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele ia passar. Então Jesus passou por tudo que ele teve que passar com coragem, porque a obediência, fala comigo, a obediência atrai graça. E a graça, nós sabemos, é um poder, é uma força, é uma coragem, é uma resiliência. Então esse é o ensino que o Senhor nos ensina. É isso que Ele passa para nós. A decisão de ficar no lugar difícil, daquele lugar que não é confortável. Essa é a decisão. Esse é um dos inúmeros ensinos, mas esse talvez seja um dos mais importantes que o Senhor passa para nós. Eu preciso ficar no lugar que Deus quer que eu esteja. E muitas vezes é um lugar difícil. Porque aquela era a vontade do Pai. Mas Pedro, por exemplo, não tinha entendido isso. Tanto que ele foi lá e cortou a orelha do soldado. Ele não entendeu ainda que era o propósito, que era o cálice. Então a gente precisa entender algumas coisas e muitas vezes a gente não quer negar a nós mesmos. O Senhor diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Muitas vezes a gente não quer negar a nós mesmos. A gente não quer passar por aquilo que Deus quer que a gente passe. Mas a gente tem que lembrar que quando nós passamos por aquilo que o Senhor quer que a gente passe, a gente tem uma recompensa extraordinária. Ninguém recompensa mais do que Deus, ninguém recompensa melhor do que Deus. Então, cada dia, pessoal, que nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo, nós vamos lendo, vamos recebendo, vamos absorvendo a mensagem. Então nós vemos na palavra uma recorrência de situações, que não é uma questão de querer, mas é uma questão de obedecer. Seja de Jesus, seja de Abraão, seja de Davi, seja de José, seja de Débora, seja de Esther, seja de Pedro, seja de Paulo. Nós vemos na palavra que o padrão de um cristão não é fazer a sua vontade. O padrão de um verdadeiro cristão é o padrão da obediência. Jesus esperou todo mundo se levantar para mostrar que ele estava lá porque ele queria. Ele estava lá por causa de um propósito. Jesus esperou todo mundo terminar para ficar bem claro, eu não vou fugir, eu não vou sair daqui, eu não estou aqui com alguma dificuldade, não, eu vou esperar porque é um propósito. Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós temos força para resistir ao diabo. Vamos juntos, quando eu me submeto a Deus, eu consigo vencer o diabo. Então, quando eu me submeto a Deus, eu venço o diabo, porque eu recebo essa graça, eu recebo essa força, eu recebo essa recompensa que vem do Senhor. Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas saem muito fácil da boca delas, né? Aquele tipo de frase que eu não preciso passar por isso, eu não sou obrigado a passar por isso, eu não tenho, eu não preciso, depois eu vejo. Não vou aceitar isso. E a gente vê muitas pessoas vivendo uma vida pequena. Porque pessoas que não pagam o preço certo, elas estão pagando algum preço. Então, quem não decide beber do cálice do Senhor, ele vive uma vida pequena. Porque ele não é proposital. Pessoas que não são propositais, que não são intencionais, elas se tornam fracas. Porque o que tem dominado elas são sentimentos, não é a fé. Olha o que diz aqui em Mateus 27, 44. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Assim como as pessoas que estavam lá na frente de Jesus estavam insultando, aqueles ladrões que estavam na mesma condição de que Jesus se achavam ainda no direito, na condição de poder
criticar Jesus. Porque olha aqui em Lucas 23. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, né? Ele ofende Jesus e ainda quer ser salvo, né? Veja que o caráter não muda, né? Está preso, está derrotado, está prestes a morrer, mas assim, ainda consegue ter uma atitude de egoísmo ainda, né? Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Você está na mesma condição, está crucificado e você ainda não teme a Deus, você não muda mesmo, né? Pessoa dura até o fim dos últimos segundos da vida, né? Nós estamos sendo punidos com justiça. Olha a sabedoria desse rapaz. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esses homens, pessoal, eles não tinham mais nada o que fazer da vida deles, estavam já sentenciados, condenados e em questão de minutos eles estariam mortos. A vida deles estava definida, mas um teve um lampejo de esperança. Um teve um fio de esperança. Aquelas almas, pessoal, aquelas duas almas já estavam assim, o diabo estava só olhando assim, já preparando a cela deles. E já estavam garantidas para o diabo. Em alguns minutos, em alguns instantes, aquelas duas almas iriam passar a eternidade no inferno. Mas um quis fazer algo diferente. No último segundo: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso, no teu reino. Isso é muito forte, pessoal. Isso tem que mexer com cada um de nós. Porque isso mostra que se uma pessoa ouvir a voz do Senhor, ela pode mudar o destino dela. Mas tem que ouvir no coração. Não é ouvir. Um monte de gente, a gente falou segunda-feira. Não, a gente falou no sábado, no domingo, do paralítico. Um monte de gente estava ouvindo a palavra do Senhor. Um monte de religioso estava lá ouvindo a palavra do Senhor, mas saiu pior. Saiu mais amargurado, mais rancoroso, mais invejoso, mais duro. Mas se eu ouço ouvir com o coração, se eu ouço a voz do Senhor de verdade, eu posso mudar o meu destino. Na cruz, preso. Ele não tinha como ter uma atitude na vida dele, não podia ter uma ação, ele estava preso. Mas na cruz, pessoal, na cruz ele decidiu agir diferente. Na cruz, aquele criminoso, aquele ladrão, decidiu ter uma postura diferente. Veja, como que nada é desperdiçado. O rapaz estava preso, igual Jesus, mas ele creu. Ele creu. Ele mudou a vida dele nos últimos minutos da existência dele. E um foi para o inferno, o outro foi para o céu. Porque ele creu naquele momento. Isso mostra o quê, pessoal? Fala, quem quer mudar, muda. Quem quer mudar, muda. É uma questão de decisão. É uma questão de tomar uma decisão. Todos os dias são dias de decisões. Eu não preciso esperar estar preso a uma cruz para talvez acreditar na minha salvação, acreditar em Jesus. Eu não preciso estar preso a uma cama
com diagnóstico de câncer terminal, para esperar, para aceitar Jesus e me arrepender dos meus pecados e mudar o rumo da minha vida, que agora só vai ser o rumo da minha eternidade, porque a da minha vida já acabou. Então veja, a gente não precisa chegar num tempo desse. Porque tem gente que não quer mudar, quer estar certo, quer ter razão. E o que acontece? Só bate a cabeça. Só vive sofrendo, só vive passando vergonha. E nós aprendemos que nós precisamos ter flexibilidade. Flexibilidade para mudar o rumo da nossa vida. Eu preciso me alinhar. Esse rumo, esse caminho, essa direção não está dando certo. Eu vou me alinhar ao rumo do Senhor. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ter vários momentos que a gente vai ter que beber cálices. A gente vai ter momentos que a gente vai ter que beber cálices que o Senhor colocou no nosso caminho. Mas a gente pode dizer não. A gente vai falar, não, Senhor, esse cálice, mais um cálice eu não quero. E mais um eu não quero. E aquilo se torna um padrão. Não, eu não quero me submeter a isso. Não, eu não quero obedecer a palavra. Não, eu não quero me sujeitar a isso. Eu não quero. Isso não é importante, isso não vai mudar a minha vida, isso vai se acumulando. Hoje a gente pode tomar uma decisão. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais terminar os meus dias desse jeito, porque eu sei, a gente sabe, todo mundo sabe, que se eu permanecer fazendo o que eu tenho feito, eu sei se eu vou terminar bem ou se eu vou terminar mal. Todo mundo aqui sabe. Se nós continuarmos fazendo certas escolhas, nós sabemos qual o caminho que nós vamos, qual o destino que nós vamos ter. Então você sabe, se você continuar tendo tais hábitos na sua saúde, você sabe que daqui a 10, 15 anos você vai ter um problema. Se você continuar negligenciando a sua família, os seus filhos, a sua vida espiritual, se você continuar aceitando algumas coisas na sua vida, não acreditando em algumas coisas, em palavras de vitórias, de prosperidade, eu sei que daqui a 10, 15, 20 anos, eu vou estar no mesmo lugar, mais velho e mais frustrado. Eu sei. Mas nós podemos tomar uma decisão. O ladrão da cruz, ele nos dá essa esperança. Nos últimos minutos da vida dele, ele falou, eu não quero terminar minha vida assim. Eu não quero terminar como o pai que eu fui, como o profissional que eu fui um desonesto a minha vida inteira, eu fui um mau caráter a minha vida inteira, eu fui uma pessoa negligente a minha vida inteira, mas eu não quero terminar assim. Eu posso mudar isso. Eu posso. Depende de nós só, pessoal. Depende de uma decisão. Eu não aceito terminar os meus dias sendo o pai que eu tenho sido, o profissional que eu tenho sido, o cristão, o crente que eu tenho sido. Eu tomo uma decisão. Aqui em Atos 7, 51 diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Será que nós temos resistido ao Espírito Santo? Será que o Espírito está falando conosco? Está falando, esse não é o caminho, vai por aqui, faça assim, faça desse jeito. Eu tenho resistido ao Espírito Santo, eu tenho sido rebelde, obstinado de coração e obstinado de ouvido. Vocês são iguais aos seus antepassados. Talvez você se veja em padrões dos seus pais. Talvez você veio de um lar onde seus pais iam na igreja, onde você frequentou a igreja, e você vê uma repetição, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas, olha só o Estevão, o que ele falou, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Fala um. Vocês são tão espirituais, vocês são tão assim, fenomenais. Todos os profetas que eram enviados para vocês perseguiam.
Não passou um, fala um. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, olha só, sempre assim, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. É sempre assim. Quando começa a ser confrontado, quando o Espírito Santo confronta uma pessoa que ignora o Espírito Santo, o que sobra? Desequilíbrio, né? Porque se não tem o Espírito Santo, não tem fruto do Espírito. E se não tem fruto do Espírito, tem desequilíbrio, tem demônio, né? Tem descontrole. Então eles ficam furiosos e rangem os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito, olha a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo e outra cheia da carne, cheia do diabo, cheia de outros espíritos. Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Taparam, ó o demônio. Olha como estavam endemoniados, mas achavam que eram gente assim, maravilhosamente espiritual. Além de ranger os dentes e ficar furioso, tapou os ouvidos. E gritou ainda: eu não quero mais ouvir nada do que esse rapaz está falando. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornou Paulo. Enquanto apedrejavam, olha a atitude de alguém cheio do Espírito Santo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão falou a realidade de muitas pessoas. Muitos vivem desse jeito, obstinados, teimosos, orgulhosos. Não aceitam as verdades. Eles não estavam aceitando as verdades que ele estava falando para eles. E, literalmente, eles fecharam os ouvidos, taparam os ouvidos, se encheram de ódio. Não quero ouvir, não quero saber, não vou mudar, não vou te ouvir, não quero saber de nada disso. Porque quem não quer mudar, ele começa a se justificar. Quem não quer mudar, tem raiva do outro, se enche de ira. Quem não quer mudar, vive assim. Por que o Estevão incomodou aquelas pessoas? Qual foi o crime deles? Porque ele estava pregando. Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo começa a pregar, o que a palavra faz, pessoal? Ela nos confronta. A palavra nos confronta. A palavra tem que confrontar. Ela precisa confrontar. Eu não posso estar duro, eu não posso estar fechado, não posso estar... né? Não é para mim. Não, é para mim, sim. Sempre é para mim. Então, Estevão incomodou a todos, porque a palavra do Senhor... Porque o que ele estava pregando não era a palavra dele, era a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então a palavra nos confronta. Deus nos dá oportunidades para abrir a mente. Ele lembrou eles, qual dos profetas que vieram pregar para vocês que vocês não perseguiram? Todos eles, 100%. Todos que vinham tentar abrir a mente de vocês, não, cabeça dura. Tapava os ouvidos, tapava os olhos, tapava tudo. Não quero ver, não quero ouvir, não quero saber, não quero nada. E muitos vivem assim. Deus está falando, pessoal. O Espírito Santo está falando. E o que a gente está falando? Está fazendo? Está fechando os ouvidos, está fechando os olhos, está ignorando, está gritando. Não quero ouvir, não quero saber. O Espírito Santo está falando conosco.
Enquanto ele estava sendo apedrejado, a atitude dele foi de orar. Senhor, não leve em consideração essas pessoas, perdoa eles. Tem misericórdia dessas pessoas que são surdas e cegas, Senhor. Tem misericórdia. Quando a gente está sendo apedrejado, quando a gente tem uma situação, ao invés da gente orar, ao invés da gente clamar ao Senhor, muitos fazem isso, desiste. Não muda, não quer buscar, vou parar, não vou para a igreja, não vou buscar, isso daqui não está funcionando, não está dando certo. Olha a atitude dele, ele estava sendo apedrejado, ele começou a orar. Quando nós estamos tendo as nossas lutas, as nossas aflições, esse é o exemplo que nós recebemos. Eu vou orar. Jesus estava em aflição de morte, ele foi orar. E muitos param, desanimam, não vou buscar mais. Então são exemplos, pessoal, são lições para nós. São atitudes que nós estamos aqui, vendo, como que eu tenho agido? Eu tenho fechado os meus olhos, fechado os meus ouvidos, eu tenho ido orar, eu tenho buscado a Deus, Senhor, eu bebo desse cálice, Senhor, porque eu sei que isso é bênção para mim. Eu sei que o Senhor quer que eu cresça. O cálice que o Senhor tem para mim não é para minha destruição, para eu sofrer, para eu ser punido de alguma coisa. Não, é para que eu cresça, para que eu seja bênção, para que eu amadureça, para que eu enxergue as coisas. Então veja, ele não ficou lá odiando aquelas pessoas, com raiva daquelas pessoas. Ele não desejou mal de ninguém. Ele passou por tudo que ele teve que passar, com confiança, com determinação. Então pega essa palavra, pessoal. Pega essa mensagem. Que a palavra esteja entrando no seu coração, entrando no seu espírito, e limpando, e purificando. E você abrindo o seu coração, Senhor, eu vou beber desse cálice. Que a gente não venha mais com atitudes ou nos ocupando, perdendo a nossa vida com coisas rasas, com coisas pequenas, com coisas que são insignificantes para o nosso sucesso, mas são terríveis para o nosso fracasso. A gente está se pegando em situações aqui, que a gente está falando, ao invés de buscar, está sendo apedrejado, está sendo atacado, eu vou ter uma boa atitude. Não, eu vou fechar os meus olhos, vou fechar os meus ouvidos, eu não quero saber, eu vou ranger os dentes, eu vou ficar cheio de ira, eu vou ter a pior atitude possível. E Deus, a palavra nos ensina sempre a sermos um povo forte, um povo de convicção, um povo firme, um povo que resolve os problemas pela fé, que sabe resolver os problemas porque sabe onde buscar. Eu vou buscar no Senhor, eu vou pagar o preço certo, eu vou abrir um jejum, eu vou orar na madrugada, eu vou tirar essas coisas da minha vida, eu vou sair desses lugares, dessas amizades, eu vou parar com esses hábitos, ou seja, eu vou pensar. Ele falou, todos os profetas que o Senhor mandou para ajudar vocês perseguiram, mataram, judiaram, e todos estavam errados. Vocês sempre são certos. Nunca vocês estão errados. Muitos, pessoal, acabam fechando o coração por conta de um comentário. Muitos se entristecem, às vezes, por uma má notícia. Muitos se pegam, às vezes, num olhar que alguém deu, que comentou, que ele julga que foi contra ele, que está pensando nele. Coisas que mostram uma imaturidade tão grande. E nós vemos aqui o Estevão bebendo o cálice. Jesus bebeu o cálice. O ladrão da cruz tomou uma decisão no último minuto. Então nós vemos aqui, exemplos de pessoas que eles quiseram acertar, que quiseram fazer diferente. O Estevão, por que o Estevão tinha aquela autoridade? O Estevão enfrentou tudo
Por causa da fé que tinha no coração dele. Por que muitos não enfrentam nada? Tem uma má notícia, desaba. Tem um diagnóstico, desaba. Tem uma briga, desaba. Tem qualquer coisa, desaba. Por quê? Porque não está dentro. O Estevão, ele conseguiu enfrentar tudo porque havia fé dentro dele. Então nós precisamos enfrentar tudo com base numa fé viva. Mas se não for uma fé viva, a gente não vai ter força. E o beber o cálice pode ser muita coisa. Eu perdoo, eu vou perdoar pela fé, eu vou ser proposital pela fé, eu vou ser intencional pela fé. Eu vou viver pela fé com base numa fé viva. Eu vou ter as reações de fé. Eu quero falar uma coisa, eu não vou falar pela fé. Eu não quero falar nada, mas então eu falo pela fé. Tudo tem que saber o lugar certo, a hora certa de cada coisa. Então nós temos o exemplo. O exemplo de homens que decidiram ter a atitude certa. O ladrão, ele quis a mudança dele nos últimos minutos. O Estevão, ele estava sendo apedrejado e estava orando. Jesus mostrou que ele estava lá por um propósito. Ele não fugiu, ele não saiu, ele não falou nada, ele simplesmente fez. Ele pagou o preço certo. Ele bebeu o cálice. E a gente vê o mundo, pessoal, o caos que está no mundo. Mas o mundo é o mundo. Mas e um monte de crentes que se chamam cristãos? A maioria, infelizmente, tem buscado pelo dinheiro. A maioria vive ainda de imagem. A maioria ainda fica imitando o mundo. A maioria, infelizmente, não é exemplo de nada. De nada que se inveje, de nada que se queira. A gente vê igrejas, pessoal, a igreja imitando o mundo. Coisas tão ridículas. Famílias, casais, imitando o padrão do mundo. São pessoas sem caráter, imorais, devem, não paga, sem palavra, sem bons frutos, mornos espirituais. Esse é o maior problema. Nós precisamos produzir bons frutos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os nossos frutos? Quais são os seus frutos? Nós precisamos honrar o nome de Cristo. Estevão foi um homem que honrou o nome do Senhor. Será que nós temos honrado o nome de Cristo por onde nós passamos, diante de amigos, de familiares, de vizinhos, dos filhos? Nós temos honrado o nome de Cristo? Porque a palavra diz que se eu creio em Jesus, se eu digo que eu tenho Jesus, então eu tenho que andar como Jesus. Então, se eu creio em Jesus, eu sigo os passos de Jesus. E nós temos visto aqui, estamos lendo aqui, Jesus bebeu do cálice. Ele não fugiu do que ele tinha que fazer. Ele não fugiu do que ele tinha que enfrentar. Então nós precisamos nos posicionar com firmeza. Nós precisamos tomar as decisões intencionalmente. Se os filhos estão com problemas, se os filhos estão perdidos, isso é reflexo dos pais que estão perdidos. O mundo está como está, pessoal, porque não tem crente. Não tem aquele tipo de gente, por exemplo, que constrange. Tem um monte de religiosos, a gente viu aqui, um monte de religiosos que quando veio a palavra fecharam os ouvidos, se encheram de raiva e atacaram Estevão. Sabe por quê? Porque para tudo existe um freio. Se uma pessoa não tem freio, ela vai escalando as más atitudes. Por que o mundo está como está? Porque perdeu o freio. Porque não tem os cristãos que constrangem aquelas pessoas, que mostram limites. Então, se o mundo não tem freio, se não tem crente, não tem cristão, não tem cristão que constrange com o caráter, com o domínio próprio, com a sabedoria, com a excelência, com a verdade, com a presença do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo,
as pessoas vão vivendo e vai escalando e vai piorando. Por quê? Porque não tem um referencial. Ó, aquilo lá ele mostra que dá. Ó, aquela pessoa mostra que dá para fazer diferente. Não tem, vai escalando, todo mundo vai vivendo assim. Então, se não tem quem constrange, os limites vão sendo ultrapassados e o negócio vai só escalando, vai só piorando. Então, tudo que nós fazemos, se nós trabalhamos, se nós temos uma família, se nós dirigimos, tudo deve ser com um propósito, tudo deve ser para a glória do Senhor. Então, se eu digo que eu sou crente, mas eu buzino para todo mundo, tem que analisar que tipo de crente é esse. Se eu digo que eu sou cristão, e eu tenho problema com todo mundo, eu tenho que analisar. O que está acontecendo? Ah, tem o Estevão aqui que teve problema com todo mundo. A gente sabe quem estava errado aqui. Então, a gente precisa analisar. Porque se Cristo me salvou, então tudo tem que ser diferente. Não é assim? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se Cristo me salvou, se Cristo me resgatou, então meu caráter tem que ser outro, a minha postura tem que ser outra, o meu vocabulário tem que ser outro, a minha forma de tratar as pessoas tem que ser outra, a minha postura tem que ser outra, o meu padrão tem que ser outro. Porque se Cristo me salvou, tudo é novo. Eis que as coisas novas, eis que as velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Eu passo pelas águas batismais e eu deixo o velho homem para trás. E o Espírito Santo vai me tratando, vai me ajudando, vai me dando graça, vai me ajudando a tirar aqueles vícios, né? Como uma pessoa que tem vícios mesmo. O Senhor vai me ajudando. Eu vou parar eu não minto mais, eu não xingo mais, eu não sou mais imoral, eu não sou mais lascivo, eu não tenho mais aquela conversa que é aquela coisa mal conversada. Não, eu sou sim, sim, não, não. Se Jesus está na minha vida, eu estou limpando a minha vida. Eu limpo a minha vida, eu fortaleço a minha família, eu fortaleço o meu casamento, eu fortaleço a identidade dos meus filhos. Eu vou corrigir com eles, não vou ter dosinha dele, ai tadinho do fulaninho, não. Eu vou corrigir eles com base na Bíblia. Simples assim. Por que hoje em dia nós vemos um monte de crianças fracas, que se tornam jovens fracos? Porque os pais são fracos, porque não corrigem os filhos com base na Bíblia. A gente não pode ficar poupando os filhos, por exemplo, porque isso vai estourar na nossa cara, porque o mundo não vai poupar. Então, se eles não tiverem a resiliência, se eles não tiverem o ensino correto, vai estourar daqui a pouco. Por quê? Porque não foi ensinado a ter força, a não ter resistência para as coisas. Então a gente não pode tratar as crianças como inválidos. A gente tem que tratar como homens e mulheres criados à imagem do Senhor, sem ficar com dó ou com peninha. Porque ninguém é digno de pena, pessoal. O paralítico não foi digno de pena. Jesus não teve pena dele. Ele falou assim: levanta, pega a sua maca e vai, agora leva suas coisas embora. Mas dele ainda foi leve. E o do paralítico do tanque de Betesda? Que nem o paralítico tinha ido atrás da cura dele. E Jesus chegou nele e perguntou: você quer realmente ser curado? Eu acho que você não quer, né? Ah, então, Senhor. Em vez de falar: Senhor, é tudo que eu quero na minha vida, eu falei: então, ninguém me ajuda, todo mundo passa na minha frente, eu sou um desfavorecido, sou um coitado. Ele falou assim: levanta, levanta. Jesus não trata ninguém como coitadinho, pessoal. Ninguém é digno de pena e de dó. Sabe por quê? Porque todo tipo de crença que foi colocado, às vezes no pai ou na mãe, ele está passando para aquele filho. E toda vez que ele tenta poupar e tentar proteger de alguma forma, ele está fortalecendo aquela crença que ele diz que ele quer trabalhar.
mas ele está fortalecendo. Você já deve ter visto aqui bastante, eu já vi vários. Um adesivo de autismo, que tem, as mães colocam no carro lá. Que se tiver alguma coisa, alguma situação, que não é para chegar perto, que não é para fazer nada. Hoje em dia tem se é ou se não é, se foi bem diagnosticado ou não, o meu ponto não é esse. O ponto é que muitas vezes, hoje em dia, a gente via muito isso no Brasil, aqui eu não acho que seja muito diferente, uma falta de diagnósticos totalmente equivocados. Que as pessoas parecem que eles queriam que tivesse um problema para às vezes ter um benefício, para poder justificar alguma situação, né? A chamar a atenção. Tem gente que deseja, a gente já ouviu gente que até desejou que o filho tivesse síndrome de Down. Porque teve até uma época, uma novela, há muitos anos, que até exaltava isso, como se fosse assim, a coisa mais incrível do mundo. Se aconteceu, né, agora Deus tem que dar graça para a situação, né, agora lidar com aquela situação. Mas a pessoa chegar a desejar, aí a gente vê o nível de bagunça que é a mente de muitas pessoas. Então, por exemplo, dizem, eu não sei se é verdade, dizem que o Messi tem um nível leve de autismo, que o Elon Musk tem um nível de autismo, mas nenhum deles dois se sente coitado. Por isso que eles são quem eles são. Porque eles nunca se viram como uns desprestigiados, uns azarados. Não viram. E muitas vezes a criança ela é perfeita, tem tudo funcionando perfeitamente, mas tem alguém lá que estimula. Ele diz que não, mas está estimulando uma fraqueza, está estimulando uma moleza, está estimulando um vitimismo, está estimulando alguma coisa. Está errado. A gente não pode tratar as pessoas assim, porque Jesus, o que eu estou falando aqui? Tudo que nós fizermos tem que ser com a base bíblica. A palavra nos ensina como gerir as finanças, a palavra nos ensina como cuidar, como ser um marido, como ser uma esposa, a palavra me ensina como ser um pai, como ser uma mãe. A palavra me ensina tudo que eu preciso saber. Então, se alguma coisa está fora da Bíblia, fora da base bíblica, é óbvio que está dando errado, é óbvio que vai continuar dando errado. Porque eu quero me poupar do cálice, eu quero me poupar de alguns enfrentamentos. E a vida, como a gente sabe, a vida não vai poupar. E se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir. Então nós precisamos receber a palavra. Eu não posso aqui esperar que o outro pegue a palavra, porque a palavra é para todos nós. Ela sempre fala comigo, ela fala com você, ela tem que falar conosco. Então a palavra não é para o outro, a palavra é para você. É sempre assim. A palavra é para mim, é para você, não é para ele, para ela. A palavra, ela vem para cortar todo mundo. Ela vem como aquela espada que ela vem para dividir. Então não tem essa palavra eu acho que não foi para mim, todas são para nós. Todas são para nós. Todo mundo tem um cálice que precisa beber. Se nós queremos ir para um outro nível, olha a postura deles, olha a postura de Estevão, está apedrejado e orando. E a gente não leva pedrada na cabeça, nem no corpo, nem nada, mas às vezes tem problemas, a gente tem pedradas espirituais, pedradas de ataques de colegas de trabalho, ataques de setas malignas, pedradas. Muitas vezes a gente não faz o mínimo. Tudo se torna desculpa para reagir da pior maneira possível. E por isso que as coisas não vão para frente. Porque a gente faz igual aqueles religiosos. Eles se enchem de ira, e eles tapam os ouvidos e não escutam mais nada. Agora só reação, só aquela reação reptiliana, né? Que é uma coisa que você nunca é possível fazer, você ter um réptil de estimação, porque ele não é um animal que tem sentimentos.
E é exatamente isso. Se nós não tomarmos as decisões, a gente vira réptil. A gente faz as coisas no impulso. Então nós precisamos aprender isso. Eu vou tomar o cálice. Qual que é o meu cálice? É meu orgulho? É um casamento? É uma falta de caráter que tem só me colocado em problemas? Então eu vou tomar a decisão certa. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com a sua mão no coração. Eu quero que você analise isso. Qual é o cálice que você precisa beber? O que o Espírito Santo falou com você nessa noite? Porque ele sempre fala. Aí a diferença se eu estou dando ouvidos a ele ou não. Ele sempre fala. Qual é o cálice que nós temos que beber? Que o Espírito está falando, se você não beber desse cálice, você não vai para frente. Se você não beber desse cálice, você não vai para o próximo nível. Você vai ficar sempre parado no mesmo nível. Você vai ficar parado no mesmo estágio. Eu nunca vou para um outro nível porque eu não passei no teste. Jesus passou no teste. O ladrão passou no teste. Ele falou. E nós estamos pagando com algo por causa de algo que nós fizemos. Então é justo. Mas ele não fez coisa alguma. Então isso é injusto para ele. Ele percebeu isso. Ele que, não sei, a Bíblia não dá esse detalhe, se talvez ele ouviu falar de Jesus em outros momentos, ele talvez até participou de algum culto, ou ouviu falar de alguma forma, mas ele sabia. Ele não cometeu nada errado. Ele não fez nada de errado. Nós estamos colhendo o que nós plantamos uma vida inteira. Mas eu quero mudar, Jesus. Mas eu quero mudar. Então que essa palavra, pessoal, tome conta do seu coração. E você decida beber desse cálice. Que você decida fazer o que você deve fazer, porque você pode fazer. A palavra nos dá o entendimento que eu posso. Nós vimos aqui, exemplo para você. O exemplo, o cara estava preso com as 2 mãos e os 2 pés preso, e ele decidiu mudar naquele momento. O Estevão estava sendo atacado, ele pedindo, Senhor, não perdoe esse povo, Senhor. Já que as nossas orações têm sido, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa que está tentando me fazer mal. Senhor, abençoa aquela pessoa que está tentando me prejudicar. Senhor, ajuda aquela pessoa para que ela encontre o Senhor, meu Pai, para que ela mude a vida dela, meu Pai. Será que nós temos tido orações tão abençoadas, tão maduras assim? Senhor, me ajuda a ver. Senhor, abençoa aquela pessoa. Abençoa aquele familiar. Abençoa esse cônjuge. Abençoa. Ou será que nós nem oramos mais por algumas coisas? Como se isso fosse melhorar. Será mesmo que a gente acredita nessas mentiras? Se eu não orar por aquela pessoa, minha vida vai melhorar? Não, porque eu não quero saber, eu não vou fazer, como a gente falou no comecinho. Não sou obrigado. Eu não vou passar por isso, eu não quero beber desse cálice. Se eu não luto espiritualmente, será que vai melhorar essa situação? Não vai melhorar, porque é impossível melhorar. Porque quanto mais distante do Senhor eu estou, mais carnal eu fico. Quanto mais distante da palavra, do padrão da palavra, mais padrão do mundo eu estou pegando. É a matemática. É a lógica. Se eu não estou perto do Senhor, eu estou perto do diabo. Se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de outro espírito. Então tome uma decisão, pessoal. Decida orar por aquele que você não tem vontade de orar. Decida beber o cálice daquela situação que você não quer beber o cálice. Lembra de Jesus? Senhor, Senhor, eu não quero, Senhor. Mas eu não vou fazer o que eu quero.
que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Olha o Senhor, Ele venceu. Como está lá em 1 Coríntios, a morte foi vencida na vitória. Olha que coisa linda. A vitória do Senhor é a nossa vitória. A morte foi vencida na vitória. A vitória do Senhor. É impossível vencer a morte. O Senhor mostrou que é possível. Ele mostrou que é possível. E se Ele mostrou que é possível vencer a morte, eu vou achar que eu não posso vencer o orgulho? Pelo amor de Deus. Eu vou achar que eu não consigo perdoar. O Senhor conseguiu vencer a morte. E eu vou falar que eu não consigo dar alguns passos de fé para agradar a Jesus, para agradar a Deus? Para manter comigo, para preservar o Espírito Santo na minha vida? Porque não adianta eu receber o Espírito Santo, eu preciso permanecer cheio. Não posso receber o Espírito Santo e no dia seguinte, 1 hora depois, eu desalojo o Espírito Santo. Sai daqui. Que agora eu quero brigar, eu quero falar, eu quero sentir, eu quero remoer. Não, isso não é maneira inteligente, de forma alguma. O Espírito Santo está falando com você. Submeta-se a Ele. Pare de submeter a carne, pare de submeter ao diabo. Submeta-se ao Espírito Santo, submeta-se à palavra. Veja a diferença, pessoal, de um homem que tem o Espírito Santo. Em meio à pressão, ele estava buscando a Deus. Em meio à pressão, ele estava abençoando as pessoas. Em meio à pressão, qual é a sua reação? Você abençoa, você ora, você vigia a sua mente, você limpa o seu coração, ou você se entrega a tudo que você está sentindo, como o ímpio faz, como o mundo faz, que é o que nós estávamos falando. O mundo está como está porque muitos cristãos não se posicionaram. Então os anos foram passando e o ímpio não foi tendo freios e não foi tendo ninguém que o constrangesse com a verdade, com a palavra, com equilíbrio, com domínio próprio, e chegamos onde estamos. Então vamos tomar as nossas decisões. Toma uma decisão agora em nome de Jesus, fala com Ele. Conheço amor assim, tão lindo. Te entrego meu coração, Senhor, sou teu. És quem luta por mim, me ama até o fim. Não conheço um amor assim, tão lindo. Não conheço um amor assim, tão lindo. Te entrego meu coração, Senhor, sou teu. És quem luta por mim, me ama até o fim. Não conheço um amor assim, tão lindo. Não me deixes me afastar. Ore ao Senhor, fale com Ele, peça ajuda a Ele. Ore ao Senhor, fale com Ele, peça ajuda dEle. Peça ajuda ao Espírito Santo. Saia daqui com definições na sua vida, com decisões na sua vida. Creia, você pode. Nós temos exemplos. Não tem ninguém aqui que foi melhor do que nós. Eles simplesmente tomaram a decisão de obedecer, de beber o cálice, de fazer o que é preciso, de não seguir as suas vontades, mas a do Senhor, mas a de Deus. Então nós podemos sim, você pode sim, acredita nisso em nome de Jesus. Acredita nisso agora em nome de Jesus. Fala com o Senhor e peça ajuda a Ele. Senhor, me ajuda. Eu vou beber esse cálice, Senhor, eu vou
tomar as decisões intencionalmente, Senhor. Eu vou ajustar a minha vida, Senhor. Eu vou ajustar a minha vida definitivamente, Senhor. Eu não vou esperar estar preso, Senhor, numa condição que não tem mais volta, Senhor. Eu não vou esperar uma tragédia acontecer. Eu não tenho mais condições de fazer nada, meu Pai. Me ajuda, Senhor. O Espírito Santo nos dá visão, nos dá sabedoria, nos dá inteligência. Mas a carne deixa as pessoas ignorantes, estúpidas, cegas, pelo que nós temos sido guiados pelo Espírito Santo, pela carne. Tome essa decisão em nome de Jesus, Senhor. Eu não quero mais plantar por essa vida pequena, Senhor. Eu não quero mais plantar para ter essa vida miserável, Senhor. Não, Senhor, eu quero uma vida poderosa. Eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida, Senhor. Eu quero uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não vou mais ficar levando a minha vida com peso, Senhor, com pesos desnecessários. Eu não vou ficar lidando com pessoas como se elas fossem o meu problema, senão o problema da minha vida sou eu. Eu sou o meu problema e a minha solução. Eu não vou mais ficar lidando com as pessoas, meu Pai. Ninguém muda ninguém, eu simplesmente decido fazer o que eu devo fazer. Ninguém muda ninguém, eu simplesmente decido fazer o que eu devo fazer. Dá visão, Senhor. Dá visão, meu Deus, dá visão, Senhor, em nome de Jesus. Abra as nossas mentes, Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, abra minha mente. Abra minha mente, Jesus, abra minha mente. Eu quero enxergar, meu Pai, eu quero ver. Eu não quero fazer como esses religiosos, Senhor, que taparam os ouvidos, rangeram os dentes, gritaram, Senhor. Ou seja, eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero ouvir de mudança. Eu não quero ouvir de amor. Eu não quero ouvir de perdão. Eu não quero ouvir de nada. Eu quero só seguir as minhas vontades e não as vontades do Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a abrir os olhos. Ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra faça uma obra, Senhor, nos nossos corações. Que a sua palavra faça uma obra nos nossos corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca a sua mão, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a sua mão. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o nosso povo. Em nome de Jesus, que saiamos daqui, Senhor, com a definição certa na nossa mente, Senhor, no nosso espírito, no nosso coração. Eu não vou mais carregar, meu Pai, essas mágoas, esses pesos malditos, desnecessários, Senhor. Eu não vou mais viver dessa maneira, eu não vou mais agir de forma inconsequente e negligente, Senhor. Eu vou viver, Senhor, com o propósito certo. Eu vou viver, meu Pai, para agradar o Senhor. Eu quero te agradar, Senhor. Eu preciso do Senhor. Abra as mentes, Senhor, abra as nossas mentes, eu te peço, Senhor. Coloca o temor nos corações, para que possamos, Senhor, evoluir, crescer no Senhor, meu Deus, sair daquele velho estágio, Senhor, ir para um nível superior, para um nível mais alto, Senhor. Nos ajuda, Deus querido. Coloca a tua mão, coloca o temor, meu Pai, em cada um de nós, meu Pai, nos corações. Abençoa, Senhor, estenda as mãos para a sua casa, para a sua família. Abençoa aquele lar. Declara um lar de vitória, declara um lar abençoado, declara um lar restaurado. Abençoa aquela casa, abençoa aqueles filhos, abençoa o cônjuge. Declare bênçãos, declare respostas, declare suprimentos, declare paz, declare alegria, declare poder. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos poder, Senhor. Nós declaramos poder, nós declaramos poder, nós declaramos bênçãos, Senhor. Nós declaramos uma unção poderosa sobre aquele lugar, Senhor. Eu declaro uma unção que capacita, meu Pai, uma unção que levanta, uma unção de vitórias, meu Deus, que abençoa essa pessoa, meu Pai. Eu declaro visão, declaro graça, declaro poder, meu Pai. Abençoa o nosso povo, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você dê as mãos para o seu familiar,
Dê as mãos para quem está perto de você e abençoe. Concorde com as vitórias, concorde com as bênçãos, concorde com os livramentos, concorde com as orações. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro vitórias para o nosso povo, Senhor. Eu declaro vitórias para o nosso povo, Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai. Nós concordamos, Senhor, com livramentos, com casamentos abençoados, com filhos abençoados, perfeitos, Senhor. Eu declaro fluidez, Senhor. Nós declaramos bênçãos, Senhor. Nós declaramos vitórias, declaramos um povo de poder, Senhor. Um povo que crê na sua palavra e que vive pela fé, Senhor. Vive por uma fé viva, Senhor, de milagres, de rompimentos. Eu declaro poder, vitórias nas nossas vidas, Senhor. Eu abençoo o nosso povo. Eu declaro, Senhor, bênçãos e respostas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado pela palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.